Livro de Apocalipse, no capítulo 8, vamos ler esse texto e vamos fazer a exposição desse texto tão importante para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa fé. Diz assim a preciosa palavra do Senhor: quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso junto com as orações dos santos. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e foram lançados na terra granizo e fogo misturado com sangue, e 1/3 da terra, 1/3 das florestas e toda a relva verde foram queimados. O segundo anjo tocou sua trombeta, e foi lançado no mar algo como um grande monte em chamas, e 1/3 do mar transformou-se em sangue. 1/3 das criaturas do mar morreu, também foi destruído 1/3 dos navios. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como se fosse uma tocha, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. 1/3 das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, pois haviam se tornado amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta, e foram feridos 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, para que 1/3 deles se escurecesse e 1/3 do dia não brilhasse, assim como também 1/3 da noite. Então olhei e ouvi uma águia voando pelo meio do céu e dizendo em voz alta, em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos toques das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Amém. O texto de Apocalipse, como já percebemos, tem vários ciclos, e dentro dos vários ciclos do Apocalipse, há informações semelhantes, contadas ou trazidas de outras maneiras. Por exemplo, o juízo de Deus no Apocalipse é contado de maneiras diferentes, mais de uma vez. E aqui, nós fechamos a leitura e a exposição dos 6 primeiros selos. E nós conhecemos os 4 primeiros selos, que foram os 4 cavaleiros do Apocalipse, e os 4 cavalos, não é? Com as 4 cores. Nós vimos o 5º selo rompido pelo Cordeiro, que foram as almas dos mártires embaixo do altar, clamando: até quando, Senhor? E nós vimos o 6º selo, já com indícios, de alguma maneira, dos avisos iminentes do juízo. E vimos que no capítulo 7, há então uma pausa que faz entre o 6º
e o sétimo selos. E esta pausa é uma pausa que fala sobre o louvor ao nosso Deus, uma pausa que é todo o capítulo 7, que fala da igreja já redimida na glória, que fala daqueles que estão com as suas vestiduras brancas, que tem várias promessas para os redimidos de Deus: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá mais sobre eles o sol, nem o calor, pois o Cordeiro que está diante do trono os apacentará, os conduzirá às fontes de águas. Nós vimos esta pausa, não é, entre esses dois últimos selos, o Cordeiro sendo mais uma vez adorado, não é? Essa palavra Cordeiro, esse título Cordeiro, esse título sacrificial de Jesus, aparece mais de 20 vezes no Apocalipse. Aquele como que foi morto pela igreja, aquele que entregou a sua vida pela igreja, como diz Efésios capítulo 5, por ela se entregou. E no sétimo selo, o rompimento deste sétimo selo, a quebra deste selo, agora vai desencadear 7 trombetas, e é exatamente disso que trata o rompimento do sétimo selo. O sétimo selo é o início das 7 trombetas. E neste capítulo, no capítulo 8, nós temos o registro das 4 primeiras trombetas do Apocalipse. Não sei quem, quando criança, já teve acesso àquele disco da capa azul chamada Última Trombeta, que tinha um globo com uma trombeta, e era uma tensão ouvir aquilo. Nós éramos pequenos em casa e tinha uma vitrola, e quando os pais saíam, eu não sei obra de quem que era, não sei se era do irmão mais velho, mas colocava a última trombeta, e tinha música de suspense, e tinha som de arrebatamento. Eu não sei o que era aquilo, mas na nossa infância aquilo era demais, aquilo era estrondoso. E aí tinha aquela voz locutiva que dizia a última trombeta, né? Quem é que nunca ficou trêmulo com aquela chamada da última trombeta? Nós vemos aqui neste capítulo as 4 primeiras trombetas. Bem, é importante compreender que há uma diferença dos selos para as trombetas. Os selos, nós vemos que são flagelos contra a igreja de Cristo. Agora nós vemos as trombetas exatamente uma resposta de juízo de Deus contra os ímpios, por conta dos flagelos da igreja, por conta de tudo que a igreja sofreu. Então, no capítulo 6, nós vemos as orações dadas ao Senhor, feitas ao Senhor: até quando, Senhor? E agora neste capítulo 8, depois da pausa do capítulo 7, nós vemos a resposta das orações dos santos. E há muita similaridade, por exemplo, com as 10 pragas do Egito, quando o povo de Deus, presenciando tudo o que estava acontecendo no Egito, não foi tocado por tudo aquilo que Deus estava fazendo contra o Egito, porque era um povo que estava sendo preservado pelo Senhor. Ainda que no capítulo 8 haja juízo iminente, que haja aqui todos os sinais de juízo, nós não vemos ainda o juízo completo. Nós vemos aqui no capítulo 8 o juízo de Deus sendo impetrado de forma ainda paulatina, homeopática, não total, não plena, sinais de juízo. E é mais ou menos essa direção que temos no capítulo 8 de Apocalipse. O primeiro verso diz então o seguinte, leamos juntos: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Quando rompeu o 7º selo, preste bem atenção, houve um choro antes do rompimento do primeiro selo. Por quê? Qual era a pergunta? Quem é digno de abrir o livro e romper os selos? E houve um choro, porque ninguém era digno.
Então, o Cordeiro mostrou-se digno. Quem é o Cordeiro? Cristo, aquele que foi morto, que resgatou a igreja, que comprou com o seu sangue, levanta-se como digno acima dos céus. Por isso Hebreus vai dizer que nós temos um sacerdote mais sublime que o céu, e o seu sacerdócio é inalterável. Mais sublime que o céu. Veja, agora esse Cordeiro, depois de abrir os 6 primeiros selos, toma o livro para romper o 7º, e o texto diz que quando ele está para abrir, e quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. E é claro, esse meia hora aqui, como diz o nortista, não é meia hora de relógio. O nortista diz isso: eu estou aí com 10 minutos de relógio, ou seja, não mais do que isso, não menos. Não tem a ver com esta contagem cronológica, até porque a visão de João está na eternidade, está vendo coisas eternas, e nas coisas eternas não existe tempo. Esta meia hora é uma pausa simbólica. Percebemos então que os 24 anciãos, as figuras de adoração do Apocalipse, vemos então que os 4 seres viventes que adoram ao Senhor, vemos que as orquestras angelicais, tudo que estava sendo produzido até então, cessa, e há um silêncio absoluto diante do trono de Deus e diante do Cordeiro. As asas dos serafins sequer emitiam som. Era uma espécie de bonança que anunciava a grande tempestade do juízo de Deus. Um respeito profundo diante daquele que somente ele era digno de romper aquele último selo. Como que numa grande expectativa, perguntando um para o outro: o que virá? Lembramos em Josué capítulo 6, quando Deus manda que o povo cerque Jericó, e o povo vai cercando Jericó, e a ordem do Senhor é: apenas as trombetas dos líderes serão tocadas, mas o povo fará silêncio por 6 dias, e somente depois, nesta última rodada do ciclo ali, vamos dizer, é que o povo vai gritar. Mas por enquanto o povo deveria fazer silêncio, e agora a multidão celestial está em completo silêncio, Isso nos lembra, meus irmãos, o que diz o profeta Zacarias, no capítulo 2, no verso 13: calem-se diante dele todos, diz o texto, porque ele se levantou da sua morada. Bem, essa meia hora, como não é literal, é certo que indica que não existe nada a se dizer ao Cordeiro. Ninguém pode aconselhar Cristo no que fazer. Ninguém tinha o que dizer para ele. Ele tinha o que dizer, ele tinha o que fazer, mas ninguém poderia aconselhá-lo. Segundo, essa meia hora, ou seja, essa hora quebrada pela metade, mostra também a urgência do juízo. Mostra também a celeridade como o juízo de Deus acontecerá, antes que as pessoas percebam, ou antes que elas compreendam que qualquer ciclo X ou Y possa ser terminado. O juízo de Deus se avizinha e toma todos de surpresa. É mais ou menos isso que o texto nos mostra. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos um Jesus que cala a tempestade, que cala os mares, que acalma as coisas naturais pelo seu poder. Quando chegamos no Apocalipse, nós vemos o mesmo Cristo fazendo calar as coisas extraordinárias, as coisas não terrenas, as questões celestiais. O Senhor então com o seu poder cala a terra, o Senhor com o seu poder cala o inferno, como fez na sua morte, na sua ressurreição, e o Senhor com o seu poder também cala toda a região celestial. É isso que vemos nesse primeiro momento. E aqui, meus irmãos,
compreendemos que é um temor profundo, e no verso 2 o texto diz assim, leia comigo: então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. A estes anjos foram dadas 7 trombetas. Lembre-se que no capítulo 7, nós temos 4 anjos, e depois um 5º anjo. Aqui nós temos agora 7 anjos, cada um com suas trombetas, sua respectiva trombeta, e eles estão de pé diante de Deus. Vamos repetir isso: os anjos estão de pé diante de Deus. O que significa estar de pé? Os anjos são servos do Senhor, não é isso? Não é isso que diz Hebreus capítulo 1, verso 13 ou 14, salvo engano? São eles todos seres espirituais, designados para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos do Senhor são servos dele, e agora eles estão de prontidão. Pense na cena, eles estão de pé. Cabe-nos uma pergunta aqui: estamos sempre de pé diante de Deus para fazer aquilo que Ele ordena? A oração que Jesus nos ensinou também tem uma cláusula a ser pedida, um pedido a ser feito: venha a nós o teu reino. Ou seja, ó Deus, seja feita entre nós a tua vontade, como ela é executada no céu. No Apocalipse nós vemos que a natureza responde ao Senhor, quando Ele diz, ela executa. Os seres vivos, os animais, os anjos, os astros, todos os seres, até os minerais respondem. O que para nós é inanimado, tudo isso responde. A pergunta então é: a igreja responde ao Senhor como todo o restante da criação o faz? Temos essa prontidão, e nós vemos aqui esses anjos com trombeta. Trombeta é uma palavra no original chamada shofar. Aliás, shofar entrou muito na moda. É uma trombeta com chifre de carneiro, e alguns movimentos aí ditos evangélicos que usa sempre um shofar. Sabe como? É uma trombeta mesmo com o chifre do animal, e é esse tipo de trombeta que está sendo usado aqui. Esse tipo de trombeta era usado para pelo menos 2 momentos: momento de batalha e momento da chegada de um rei. Quando o povo estava disperso e precisava ser unido, reunido para a batalha, então a atalaia subia na torre e tocava o shofar, tocava a trombeta. Ou então, quando o rei, quando a majestade chegava, tocava então também a trombeta. Nós temos aqui os 7 anjos diante do Senhor. Isso nos lembra o Salmo 24, que diz: erguei, ó portas, as vossas cabeças. Quem é este? Quem é o Rei da Glória? O Senhor é o Rei da Glória. Bem, diante disso, nós somos lembrados também do profeta Sofonias, no capítulo 1, que nos mostra essa realidade do toque da trombeta, que diz assim, Sofonias capítulo 1, versos 14 a 16. Leia comigo: o grande dia do Senhor está próximo e virá depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, até o homem poderoso clamará. É dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de tumulto, dia de destruição, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão, dia de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas, contra as torres altas.
Sofonias nos mostra, meus irmãos, que então até os grandes homens e até as maiores fortalezas humanas, veja, não poderão resistir diante do juízo de Deus. Agora veja o verso 3, o texto diz assim: veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Agora lê o 4 comigo. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Que coisa extraordinária! A visão de um Deus que atende as orações em suas próprias mãos. Uma oração que eu endereço aqui é levada para as mãos do próprio Deus. Compreende? Agora veja, não é uma oração: ó Deus, dá-me uma TV de LED, porque eu estou precisando. Tem que ter um argumento muito forte para essa oração chegar no incenso, nesse incensário. Essas orações são os clamores da igreja. Essas orações que estão aqui, meus irmãos, nas mãos deste anjo que está levando para o Senhor, são os gemidos inexprimíveis dos servos de Deus, aqueles que são traduzidos em oração, conforme diz Romanos capítulo 8, verso 26. São as dores do povo de Deus, são os pedidos legítimos que fazemos diante do Senhor. E nós temos aqui uma representação visual da oração. Isso nos lembra Salmo 141, no verso 2, quando o salmista ora dizendo: Senhor, que a minha oração suba como incenso na tua presença. Essa é uma forma poética que as Escrituras nos trazem, e talvez nos ajudar a compreender que as orações, elas não podem ser impedidas por qualquer instância. Quando Noé sai da arca, o texto diz que ele oferece sacrifício ao Senhor, e o texto diz lá em Gênesis capítulo 8, no verso 21, que o Senhor atendeu como aroma de cheiro suave. Talvez pudéssemos perguntar: quais são os aromas que produzimos diante do Senhor? Compreende? Podemos usar essa metáfora quase que visual. Quais são os aromas que as nossas atitudes, que as nossas orações produzem? Que tipo de ação e de atitude é levada de nossa parte para o Senhor nosso Deus? E aqui, meus irmãos, nós compreendemos, veja, compreendemos neste 7º selo, que antes de Deus executar juízo, Ele ouve a oração dos seus santos. Vamos repetir isso: antes de executar juízo, Ele ouve as orações dos santos. Quem são os santos? Os canonizados? Não, os santos são aqueles que a Bíblia chama de santos, os servos do Senhor, a igreja de Cristo, o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Observe que há uma coisa muito especial aqui: Deus está para agir em juízo, mas antes de agir em juízo, Ele atende a oração da igreja. Antes de agir na direção do mundo, Deus está agindo na direção da igreja.
Isso aqui é importante, porque o juízo de Deus contra o mundo tem ligação plena e total com a oração da igreja. Até quando o Senhor é a oração do capítulo 6 de Apocalipse. Agora nós temos uma resposta a esta oração, porque o sétimo selo são 7 trombetas de juízo de Deus contra o mundo ímpio. Não é que a igreja ora contra o mundo, não é isso. É que a igreja clama: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E só tem como Cristo voltar e buscar a sua igreja depois que Ele julgar este mundo. Então, quando a igreja ora para que Cristo volte, ela está também orando para que o juízo de Deus se estabeleça. Compreende? Que orações sérias que fazemos, meus irmãos. Que coisas eternas que mexemos. Como se Deus nos permitisse colocar os braços para prateleiras da eternidade e mexer em coisas que não temos acesso fisicamente, mas pela oração o fazemos. Não vemos a Deus fisicamente, mas Deus nos vê passo a passo. Não só fisicamente, mas interiormente, na alma, no coração, na intenção, na oração mais oculta e naquela que a gente nem sabe que fez. Porque tem oração que você nem sabe que fez. É aquele grito do filho de dor que ainda não te chamou, mas porque ele gritou, você sabe que é ele, então você já atende e já corre e já o responde. Não teve condições de chamar. O primeiro sinal foi um grito intenso de dor, e isso já é suficiente. E é por isso que há muitas orações, há muitos gritos da alma, há muitas dores do coração que nós nem sequer sabemos formular verbalmente. E usando aí uma expressão da língua portuguesa, as onomatopeias do coração vão sendo trazidas pelo Senhor de maneira traduzida, ou seja, os sons do gemido, os sons das dores vão sendo traduzidos para Deus, e o Espírito Santo nos atende, e nós sabemos que estas orações não estão paradas no teto, não estão no meu quarto, não estão em outro lugar, mas elas já estão pela fé diante do Senhor que atende orações. Isso é tão especial. Saber que a minha oração que eu fiz hoje de manhã, ajoelhado, já viajou com muito mais velocidade do que a luz, porque a velocidade da luz é uma tartaruga manca diante da velocidade dos anjos a serviço do Cordeiro. É por isso, meus irmãos, que a gente mergulha em textos como o do Apocalipse, porque quando você está fraco na fé e acha que ninguém está ouvindo a tua oração e que tua oração não está valendo nada, Deus vasculha a tua alma com a própria palavra dele e te põe de pé, e te põe de joelhos, e te põe de pé, e te põe de joelhos, e este exercício é o exercício que o crente faz até morrer. É o exercício da oração. Em seguida, diz o verso 5, o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O que o anjo lançou sobre a terra? O incensário. E o que tinha nos incensários? As orações dos santos. E ele joga isso em direção de onde? Da terra. Ou seja, as orações dos santos voltando como respostas e em forma também de juízo do próprio Deus.
porque as orações dos santos, meus irmãos, têm como resposta várias direções da parte de Deus. Às vezes a oração que a gente faz volta com resposta para nós, mas às vezes a oração que a gente faz volta com resposta para outro lugar e para outra direção e para outra instância. E aí, o juízo do Senhor é anunciado, e os 7 anjos, diz o verso 6, que estavam com as 7 trombetas, preparam-se para tocar. Mentalize então, faça uma leitura imaginativa dos 7 anjos perfilados, e eles estão prontos para anunciar isso. E estas 4 primeiras trombetas, são trombetas que anunciam o juízo de Deus contra a natureza, contra o sistema vivo, contra a casa do homem, ou seja, antes que Deus faça juízo diretamente contra o homem, ou contra o pecado, contra o pecador, agora Ele está descobrindo a casa dele. Ele está destruindo as fortalezas dos homens, mais ou menos essa é a ideia. E a primeira trombeta, no verso 7, diz assim, leamos juntos: o primeiro anjo tocou sua trombeta, e foram lançados na terra granizo e fogo misturado com sangue, e 1/3 da terra, 1/3 das florestas e toda a relva verde foram queimadas. Sobrevivência humana, alimento, vida vegetal, trabalho braçal de anos. Lembra que aqui nesse contexto não há nenhum ambiente ainda industrial, compreenda. Todo trabalho braçal era mecânico, todo trabalho braçal de subsistência, sobretudo, era de plantio. E as questões agrícolas eram muito comuns, vamos dizer assim. E agora nós estamos vendo que o primeiro sinal do juízo de Deus é que essa vida verde, é que essa questão de subsistência básica vai sendo afetada. A segunda trombeta, e o segundo anjo, ele toca a sua trombeta. E o texto diz que quando isso acontece, verso 8, foi lançado no mar algo como um grande monte de chamas, e 1/3 do mar transformou-se em sangue. Verso 9, leamos: 1/3 das criaturas do mar morreu, e também foi destruído 1/3 dos navios. Todas as vezes que acontece aqui, toda vez que aparece no Apocalipse a palavra mar, tem a ver com o sistema do mundo, com o sistema mundano, tem a ver com as operações do mundo. Isso é importante que a gente compreenda. O Apocalipse tem pelo menos 300 símbolos, e o mar aqui tem muito a ver com tudo aquilo que é envolvido com o sistema mundano. As ferrovias não existiam como hoje, as rodovias não existiam como hoje, a malha aeroviária não existia como hoje. As grandes embarcações eram então as rotas das riquezas daquele tempo. O texto mostra, meus irmãos, que Deus atinge então a força e o poder financeiro com seu juízo. Compreenda, o poder financeiro do mundo, ele pode ser gerenciado por Mamon, que é o Deus das riquezas. Mas há um que é todo poderoso e que pode ridicularizar Mamon e todas as riquezas a hora que ele bem entender. E por várias e várias vezes na história, nós vimos que grandes impérios foram ridicularizados, foram desnudados, foram quebrados completamente. Impérios como Medo-Persa, antes o babilônico, o grego, o romano, todos os impérios tiveram seu apogeu e a sua queda. Quantos e quantos têm a sua vida gerenciada
pelo volume daquilo que consegue captar, pelo volume daquilo que consegue guardar. Então, o seu humor varia para mais ou para menos de acordo com a sua conta bancária. Compreende? Isso significa que Mamon está regulando a tua vida. Significa que as tuas emoções, que as tuas escolhas, que os teus passos estão sendo produzidos e induzidos não pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito deste século. E nós vemos aqui que quando Deus envia esta parte do juízo, esta segunda trombeta, Ele mexe também no sistema financeiro. Percebemos então, meus irmãos, porque tanta gente tira a própria vida quando as coisas parecem acabar. Não é verdade? Gente que chega lá no topo e quando chega lá no topo não vê ninguém, porque não tem nada no topo, e o topo não existe. O topo é bem fundo, de joelho na presença de Deus. Esse é o topo, pelo menos do crente. E aqui não há problemas de ter algo ou não ter algo. A questão não é essa, veja. A mensagem do Evangelho não prega espiritualidade, se você tem mais ou se você tem menos. Nem ter muito, nem ter pouco é sinônimo de boa espiritualidade. Porque podemos ter muito e ser muito abençoadores, ou seja, tudo aquilo que a gente tem não é nosso, e podemos ter pouquíssimo e sermos avarentos e miseráveis. Por isso, ter ou não ter não é termômetro de espiritualidade, mas compreendemos também que nas palavras de Jesus, o muito ter traz dificuldades no processo de muitas coisas, porque a palavra de Deus vai dizer que é mais fácil o camelo entrar no fundo da agulha, e aqui, sem querer descobrir o que é agulha por enquanto, porque esse não é o contexto, mas Jesus disse: é mais fácil que o camelo passe pelo fundo da agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Veja, diante disso, percebemos que Deus se mostra poderoso nas atividades ou acima das atividades mais poderosas dos homens. A gente está num mundo onde ter é poder, não é fato? E até a igreja cai nessa ladainha, porque pode ser que alguém veja um irmão muito abençoado financeiramente, diga: que irmãozão abençoado, e alguém que não pareça tão abençoado, diga: é o irmãozinho lá da igreja. A gente põe no aumentativo ou no diminutivo, de acordo com o que a pessoa tenha. Já reparou isso? Isso é mundanismo na igreja, porque todo mundo irmão, não tem irmãozão nem irmãozinho, é todo mundo irmão no mesmo contexto. Glória a Deus por isso. E tem uma coisa, meus irmãos, não é problema e nem proibido ter mais e nem obrigado a ter menos. O problema é não ser tido, é não ser dominado. Amém, queridos? Só para que a gente faça essa questão, né? Diante disso, nós temos a terceira trombeta. O anjo do Senhor tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como se fosse uma tocha, caiu do céu sobre um terço dos rios, sobre as fontes das águas. Verso 11, lemos juntos. O nome da estrela era Absinto. Um terço das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, pois haviam se tornado amargas. Aqui é a fonte primária da vida, água. Não tem vida se não tiver água, não tem como. E a fonte de vida para os homens, digamos assim, está sendo atingida pelos sinais de juízo de Deus. Dizem que no século 21, a maior luta e a maior procura será por um bem mais precioso que não o petróleo, mas a água potável. Assim dizem os mais pessimistas. Veja, meus irmãos, que os sinais estão se avizinhando, e Deus vai mostrando sinais do quanto está próxima a sua vinda. É nesse momento aqui que nós percebemos
que o Senhor tem misericórdia ainda, porque isto aqui ainda são sinais, avisos. Quarta trombeta e última deste capítulo, leia comigo o verso 12. O quarto anjo tocou sua trombeta, bem, percebemos aqui então o abalo das coisas celestiais, como está também descrito no livro de Mateus. Aquilo que o homem não domina. O rio, o homem pode poluir e até mudar o seu curso. Soube que o nosso rio aqui, ele vinha até mais perto aqui na Barra, não é verdade? Ele tinha um curso diferente. Tudo que ali era, parece que tem um desvio ali perto do, chama o aterro, perto do protocolo, ali tudo era rio. Pode-se mexer no curso de um rio, pode-se poluir o rio, mas ninguém pode tocar nas estrelas, ninguém pode roubar uma estrela, ninguém pode diminuir a intensidade do sol. Veja, Deus está se mostrando poderoso acima de todos mais uma vez. E agora, perceba, Deus está também mostrando que toda clareza de orientação que Ele deu para a humanidade vai se diminuindo, vai sendo diminuída. Quando nós lemos, meus irmãos, o anúncio do nascimento de Jesus em Belém, está lá uma estrela fulgurante, para que possa servir de orientação para os pastores, ou melhor, para os magos e reis. Isaías vai dizer que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Mas aí, meus irmãos, essa profecia de Isaías capítulo 9, esse povo que estava em trevas, viu sim a grande luz, mas essa profecia, ela tem como resposta João capítulo 3, que diz que este povo que andava em trevas recebeu um julgamento, verso 19, eles amaram mais as trevas do que a luz. E nós vemos agora um sinal de cegueira espiritual nos últimos dias. Tudo aquilo que era mais claro, agora vai se obscurecendo. Tudo aquilo que era vasto, tudo aquilo que era abundante, agora vai sendo diminuído. Meus irmãos, não se enganem. Parece que o Evangelho está sendo pulverizado em todo lugar. Mas nós não nos enganemos, não podemos nos enganar. O verdadeiro Evangelho de Jesus está cada vez mais raro. Há muitos simulacros de Evangelho, há muitos fantoches de ovelhas sendo manipulados por lobos. Por isso Jesus disse que muitos cristos se levantariam, mas na verdade eles são anticristos. E em Mateus capítulo 13, versos 13 e 14, diz que vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. E cita Isaías, ouvindo ouvireis, e nunca entendereis, e vendo vereis, mas jamais percebereis. Temos então uma cegueira espiritual cada vez mais avançada. O tempo vai passando e a humanidade vai ficando cega para as coisas de Deus. O verso 13, último verso, leamos juntos. Então, olhei e ouvi uma águia voando pelo meio do céu e dizendo em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa dos toques das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar.
Mais uma vez o aviso. Ai, na linguagem bíblica, é o oposto de bem-aventurado. Veja, as bem-aventuranças em Mateus são reproduzidas no Evangelho de Lucas, tendo o seu oposto. Depois das bem-aventuranças, Lucas também escreve: ai daqueles, ai daqueles, ai daqueles. Esse ai, então, é para todo aquele que é o ímpio do Salmo 1. Porque o Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Essa roda dos escarnecedores, para estes são os 3 ais do Apocalipse. Onde estamos assentados? Onde estamos, meus irmãos, caminhando? E aqui percebemos que ainda há graça de Deus. E é sempre bom lembrar, no final de uma palavra de juízo como essa, que enquanto o juízo não chega, nós podemos ler Isaías 55, mais uma vez, verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está perto hoje. Hoje ainda é dia de graça, hoje é dia de arrependimento, e há uma voz como dessa águia, que é um símbolo das alturas, ou seja, para que todos possam ouvir. É um símbolo de aviso, é um símbolo de graça, porque o Senhor está avisando de fato desse juízo iminente. Aplicações práticas finais, trago 4. Primeiro, estamos seguros, pois servimos a um Deus cuja majestade e poder põe em silêncio a terra e o céu. Servimos um Deus poderoso, um Deus que não se cala diante das circunstâncias, mas que cala a circunstância. Um Deus que não se cala diante das impossibilidades, mas que se ri das nossas impossibilidades e que as resolve, porque tem poder para isso. Um Deus, conforme diz Isaías capítulo 64, verso 4, que não tem ninguém como Ele, que desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu com os ouvidos, um Deus além dele, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Estamos seguros. É claro, estamos seguros, nós que seguimos ao Senhor. Segundo, os anjos do Senhor estão a serviço dele, por isso nós também devemos estar. Os anjos de Deus atendem quando Ele ordena. O hino 328 diz: as ondas atendem ao seu mandar. Resultado: a sossego. O mandar dele é sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. E continua o texto exaltando o poder de Deus. Vemos aqui, neste capítulo, que as miríades celestiais atendem ao Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, atendê-lo também. Importa muito mais obedecer do que qualquer nível de sacrifício. Obedecer ao Senhor é a prova da nossa fidelidade, é a prova da nossa conversão. E obedecer ao Senhor não é fácil. Não é fácil porque temos que aposentar várias coisas que a gente acha que é certo. Obedecer ao Senhor tem a ver com deixar padrões antigos,
deixar preferências antigas, deixar palavras antigas, deixar relacionamentos impróprios. Mas os anjos do Senhor nos ensinam como obedecê-lo. E nós devemos olhar para o Apocalipse e aprender o caminho da obediência. Terceira aplicação: mesmo em um mundo em trevas, os filhos de Deus caminham seguros na luz. Tem aquele hino antigo também: perdido, andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor, minhas trevas dissipou. Eu agora vou em sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, pois Cristo me salvou. Mesmo no mundo de trevas, mesmo que o conhecimento de Deus seja obscurecido para o mundo, o nosso tende a aumentar, porque nós andamos pelo Espírito de Deus que nos clareia quem é o próprio Deus. Não faltará manancial de águas puras e profundas para aqueles que já foram batizados na pessoa de Deus, naqueles que estão já envolvidos nas coisas profundas de Deus. E então, quanto mais o mundo se obscurece, vai tateando, mais andamos na luz. Última aplicação: nunca pare de orar. Deus está recebendo as orações dos santos. Há um Deus no céu que responde orações. Vamos repetir isso: há um Deus no céu que responde orações. Quem já orou hoje diz amém. Sua oração já chegou? Antes da palavra sair da boca, tu já conheces todas, diz o Salmo 139. Por que a gente ora então? Primeiro, porque Ele mandou a gente orar, já é suficiente. Segundo, porque Ele é um Deus pessoal, que sempre puxa conversa com a gente. Terceiro, que o mundo percebe que há um Deus vivo no céu, porque há um povo na terra que ora, e lá do céu vem resposta de oração. Então não pare de orar. Pastor, estou orando por anos e anos. Meus irmãos, minhas irmãs, um Deus eterno não se limita nem anos, nem décadas, nem séculos. Ele é eterno. Eterno. E se Ele não atender a minha oração, Ele vai mudar a minha oração. Porque tem oração que Ele atende, tem oração que Ele muda. Tem oração que Ele responde sim, tem oração que Ele responde não. Mas não tem uma feita de coração que fique sem resposta. Na presença de Deus, há as orações dos santos. Por isso, quando nós nos reunimos em duplas, em trios aqui, quando oramos como igreja, quando estamos assentados, quando estamos ajoelhados no nosso quarto com a porta fechada, em qualquer tempo, Deus responde orações, porque as orações não enfrentam barreiras quando feitas pelo Espírito Santo. Não existe oração esperando na fila, porque Deus não tem competência nem poder. A Ele todo poder pertence, e Deus não se atrasa nas entregas. Ele é perfeito, Ele é poderoso, Ele responde. Termino então a palavra dessa noite com o texto de Lucas capítulo 18, a partir do verso 1. Há uma parábola, e no final da parábola há uma pergunta: contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra?
Que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém.